Olá você, meu amigo, minha amiga, que acompanham a TV Primeira, em casa, no trabalho, na sala de espera do médico, do dentista. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou Carlos Domingos e esta é mais uma edição do programa Oficina do Direito. Antes de iniciarmos nosso programa efetivamente, eu gostaria de apresentar em nome do Oficina do Direito, de toda a TV Primeira, nossas condolências às famílias das crianças brutalmente assassinadas no Rio de Janeiro, na escola situada no bairro do Realengo. Esse massacre, essa tragédia nunca vista antes no país, e parafraseando nossa presidente, que tirou a vida precocemente de nossos queridos brasileirinhos. Esperamos que isso jamais se repita nessa nação conhecida por sua miscigenação, por sua tolerância, por sua alegria, por sua festividade. Este é um episódio isolado que, tenho certeza, jamais se repetirá nesse país, porém a dor fica e é imensurável e, infelizmente, é duradoura. Aqui o nosso abraço, o nosso grande aperto de mão, o nosso grande carinho, nossas reais condolências às famílias de nossos brasileirinhos tão precocemente tirados daqui. Nosso convidado de hoje, vocês vão perceber aí, vai dar um show aqui no programa. Eu até estava comentando com ele que ele vai acabar me ensinando, farei o estágio com ele, porque de apresentador ele é apresentador de longa data, com um programa diário na TV Conde Santos e participação em diversos outros. Nosso convidado, o José Ricardo dos Santos, é presidente da TV Com Santos, ativista contra a desigualdade racial e social e presidente da AfroSam, Associação Cultural dos Afrodescendentes da Baixada Santista. José Ricardo dos Santos é figura conhecida de todos aqueles que lutam contra as desigualdades, que lutam contra os preconceitos. Além do que eu já disse, exímio apresentador de TV. Eu vou ver se eu aprendo aqui um pouco com ele, para que melhoremos o grau, a qualidade do nosso Oficina do Direito. José Ricardo, é um prazer enorme tê-lo aqui conosco. Prazer é meu, Carlos. Quero agradecer aí o convite. Eu já tive a oportunidade de ver o seu programa em alguns momentos. Quero agradecer a sua produção, o Dauno, que é um amigo antigo nosso, né? Então, estou muito feliz em estar aqui. Espero, de alguma forma, contribuir, né, com a discussão da pauta aí que foi colocada para a gente estar trabalhando, e estamos aí à disposição. Perfeito. José Ricardo, só para te deixar à vontade, apesar do tema ser seríssimo e realmente necessitar de muita atenção e de muita explicação, até para que consigamos, quem sabe, em breve, num futuro muito próximo, romper todos os preconceitos que ainda perduram na nossa sociedade e no mundo. Apesar do tema ser sério, o programa é muito descontraído. Então a gente faz um bate-bola aqui. Se eu estiver falando alguma besteira, por favor, me corrija. Pode me interromper caso venha à tona alguma ideia, alguma observação que você deixou de fazer. E sinta-se à vontade, esta é sua casa, tá ok? Obrigado. Eu vou primeiramente pincelar sobre a AfroSam e certamente você acrescentará muito mais. Ela tem como finalidade resgatar, fomentar e incentivar a participação da comunidade negra e de outras etnias no contexto sociopolítico da Baixada, é isso? Sim, com certeza. Mas antes, Carlos, de falar propriamente da AfroSam, porque quando fala ONG ou OCIP, hoje isso é muito divulgado, muito difundido no Brasil, mas nós chegamos à AfroSam, tem um histórico antes da AfroSam. Eu fui presidente do Conselho Municipal da Comunidade Negra de Santos por mais de 10 anos. Perfeito. Santos teve o primeiro conselho de participação da comunidade negra. Foi criado à época pelo ex-prefeito Oswaldo Justo, e esse conselho de Santos, ele veio assim na onda de outros conselhos. O primeiro foi criado em São Paulo, na época do governador Franco Montoro, e quando tenho oportunidade de falar, quando eu sou chamado para fazer algum trabalho, para falar da nossa luta em relação à comunidade negra, eu sempre coloco que, assim como o trabalho da gente, ou em alguma missão, a gente chega por amor ou chega pela dor. E eu até então, antes de ser ativista do movimento negro, eu fui um trabalhador comum de uma empresa siderúrgica, que era a Cosipa, e o meu ingresso na luta da questão racial deveu-se por um episódio que ocorreu comigo na Cosipa. Eu fui funcionário lá há 22 anos, e num determinado momento na empresa, que eu estava na iminência de ocupar um posto maior, um cargo na empresa, eu fui preterido, fui barrado pela diretoria pelo fato de ser negro. Que ano isso? Isso daí foi em 92, em 1992. Nossa Constituição já vigorando, em plena vigência. Já vigorando. Só que a Constituição a gente tem que rasgar muitos itens, né? Porque ela está aí, diz a Constituição que todos
temos direitos iguais, mas na prática não é o que a gente observa até hoje. Então, Carlos, eu acabei, sofri muito nessa época, porque infelizmente nós negros não fomos criados, eu também não tive uma educação dos meus pais, não que eles não quisessem, mas eles não tinham condições de lidar com a questão racial. As famílias no Brasil, principalmente os negros, eles não são criados para lidar com a temática, as famílias não falam a respeito disso, as escolas não ensinam, o ensino superior sequer toca nesse assunto, não resgata a nossa importância, o nosso valor cultural para esse país. Os negros trabalharam aí como escravos quase 400 anos, e o Brasil não indenizou eles até hoje. A gente costuma dizer assim. Verdade. Então eu acabei, por conta desse episódio na empresa, na Cosipa, eu saí da empresa, mas fiquei com aquele ranço, com aquela, vamos dizer, na época era uma revolta. Sim. De saber que a sua capacidade, a sua oportunidade, ela é medida pela sua cor, pela cor da sua pele. E não é, o homem ele tem que ser medido pela sua potencialidade, pela sua capacidade, pelos seus valores, pelo seu caráter. Pelos princípios. Pelos princípios, só que a gente vive numa sociedade, eu costumo dizer assim, Carlos, nós vivemos numa sociedade faz de conta, que o grande problema do Brasil é que o racismo, ele é camuflado. Sim. Ninguém fala, eu não discrimino. Se você perguntar para alguém, você é racista? Não, eu não sou. Você tem algum tipo de preconceito? As pessoas têm medo de colocar. E mesmo eu, sendo ativista, nós temos alguns preconceitos. Todos nós temos. É inerente ao ser humano. Não tem jeito. Eu acho que o preconceito, muitas vezes, ele é causado pela nossa ignorância em conhecer alguma coisa ou desconhecer alguma coisa. Então, assim, comigo isso se passou de uma forma muito agressiva. Eu, na época, eu fiquei muito doente por conta disso. E, a partir de então, como nada é por acaso, eu cheguei no movimento negro pela dor, porque a minha filha, à época, ela namorava um menino que hoje se tornou marido dela, pai dos meus netos. Eles são espíritas e eu fui numa das sessões e tinha um grupo de ativistas do movimento negro. E me convidaram para uma reunião do conselho de Santos, da comunidade negra, porque disse que eles estavam para dissolver esse conselho, porque não tinha mais nada a ser feito, e me chamaram para essa reunião. Foi no início dos anos 90, eu nunca mais saí. Ali eu fui me encontrar, Carlos, eu fui conhecer um pouco da minha origem, dos meus ancestrais, das minhas raízes. Então, a partir daí, eu tenho certeza que eu sou muito espiritualizado, eu sou espírita, e eu acho que foi um chamamento. Eu acho que os espíritos de luz me colocaram ali naquele caminho, e eu, a partir de então, eu soube que eu tinha uma missão. E essa missão era não só me conhecer, mas ser um elo, talvez até de ligação, sem nenhuma pretensão, e até com muita humildade, apesar das pessoas não me veem como um cara humilde, mas humildade não é essa aí que a gente sabe que tem por aí. Eu cheguei no conselho, acabei ficando por 10 anos lá no conselho, e a época do conselho começou toda uma articulação no Brasil, que era a questão do aparecimento das ONGs. Certo. Aí eu comecei a perceber que o trabalho de um conselho, mesmo eles são ligados, todos os conselhos são ligados aos poderes executivos, mas você fica engessado. Você não tem, assim, liberdade e autonomia de gerenciar as políticas que são importantes para algum tema ou para alguma tomada de posição desses conselhos. Muita coisa emperra na burocracia, inerente ao sistema. Exatamente. E o próprio movimento, eu sou muito crítico ao movimento, e até os amigos aqui de São Vicente, eu tenho muitos amigos aqui da comunidade negra, e tem uns que, eu não diria inimigos, mas que não gostam, discordam muito da minha forma de ser, de pensar. Não te pagariam uma cerveja, digamos assim, não? Com certeza não. Eu também não tomaria não, cara. Ah, tá certo. Eu só tomo cerveja com amigos. Tá certo. Porque eu acho que é uma hora de lazer, você tem que estar com pessoas. Sim. E o movimento negro padece dessa questão. Eu entendo que se fôssemos um pouquinho mais unidos, eu acho que a luta teria ganhado outros contornos, teria ganhado dimensão. Eu já faço isso há quase 20 anos e quando, até para resumir um pouco, eu falo muito, a questão do movimento negro, quando eu resolvi criar a Afrosan, é porque nós não tínhamos na Baixada Santista uma ONG que pudesse tratar dessa temática racial
com independência, com abrangência, que não fosse só a cidade de Santos. Aí, à época, eu chamei lideranças de cada município, dos 9 municípios que compõem a região metropolitana da Baixada Santista. Aí fundamos a Afrosan em 2002, foi logo depois, eu tinha voltado da África, então foi assim um momento muito importante da minha vida, da minha militância, do meu ativismo no movimento negro. Então a Afrosan veio com essa finalidade, o Carlos, veio para ser um elo que não fosse o poder executivo nos segmentos organizados da comunidade negra. Então a gente passou a fazer esse trabalho, eu faço até hoje, a Afrosan completou 9 anos agora no mês de fevereiro de 2011. Então eu diria assim que a Afrosan para mim é um filho. Certo. É um filho muito querido, foi através da Afrosan que a visibilidade que o meu trabalho, o projeto deu, quando eu falo na primeira pessoa, sem desmerecer os que estiveram e os que estão comigo até os dias de hoje. Mas é aquela criança que você cria com todo cuidado, com todo apego e assim, por saber que ela representa o espelho da minha vida, das coisas que eu acredito, das coisas que eu penso, que eu gostaria que tivesse na nossa sociedade, que infelizmente ainda não tem. Ou seja, que vivêssemos numa sociedade, Carlos, de fato, que não houvesse preconceito, discriminação, cada um fosse e fizesse o que achar que é melhor. Mas a gente, quando fala da questão da luta racial, a gente ainda trava emperra nessa coisa da sociedade brasileira de olhar você pela sua cor. Infelizmente ainda acontece isso. Eu farei 3 ou 4 observações aqui, se você me permite, que nem estão no nosso contexto, no nosso roteiro, e quando o convidado é bom, é assim, o roteiro fica de lado. A primeira seria no tocante à Oficina do Direito. A Oficina do Direito, sinta-se em casa mesmo e tenha a Oficina como uma veia de comunicação e de divulgação do seu trabalho, porque o Oficina gosta muito de representar, amparar, estar lado a lado com as comunidades, com os segmentos vítimas de qualquer tipo de discriminação. Hoje você vem aqui tratar sobre a discriminação racial, mas nós já trouxemos aqui um soropositivo e ao mesmo tempo homossexual, Beto Volpe, figura conhecidíssima. Ele foi já 2 vezes no meu programa. Para defendermos a causa dos homossexuais e dos soropositivos, trouxemos uma advogada especialista em direito de família para defendermos o direito de adoção de casais homoafetivos adotar crianças. Essa era uma observação. Então, aqui é um programa conhecido por... trouxemos um advogado-geral da União, cego, um deficiente, que veio tratar dos problemas das pessoas com deficiência. E este é um programa conhecido por levantar essa bandeira. Qualquer tipo de desigualdade, qualquer tipo de discriminação, a Oficina do Direito vai para cima, abre espaço e combate. Eu gostaria também de colocar aqui, achei muito inteligente a sua observação, que o próprio negro, em sua criação, não é instruído para lidar com o preconceito. Tanto o negro como o branco finge que isso não acontece. E acho que a criação, não sei se foi assim no seu lar, quando você é criança, mas a criação que o negro dá, porque o negro hoje ele tem muitos, infelizmente ainda compõe a camada mais baixa da população no aspecto renda. Há muita discriminação no mercado de trabalho, como houve contigo. Então eles são criados para se conformar com essa situação, não são criados por um embate, para luta, para mostrar, olha, pouco importa se sou negro, amarelo, azul ou laranja, o que importa é a minha capacidade. Então isso já vem do berço, parece que os pais, por terem sido oprimidos e por talvez não terem conseguido romper essa barreira, não tentam incutir no filho a necessidade de demonstrar a luta, de ir à luta para romper a barreira. Essa tua colocação achei brilhante, depois você arremate e melhore aqui a observação que eu fiz. E o que está fora mesmo do nosso roteiro é sua viagem à África, que eu gostaria de saber um pouquinho como foi, o que você foi fazer lá e quais países você conheceu. Te falo isso porque eu sou um amante da cultura africana, minha esposa mais ainda, a gente vai muito a Salvador até por questão religiosa, e no caminho, eu estava me trocando, colocando a roupa para vir para cá, e ela com o livro Caribé e Verger, lendo para mim as passagens, nem sabia que você seria meu convidado hoje, é que ela tem estudado muito e a gente realmente gosta muito da cultura negra, principalmente no tocante ao aspecto religioso. Conta da sua viagem à África. Eu também sou assim, eu sou do candomblé, eu sou uma pessoa assim muito... Eu também encontrei a religião na luta e a África foi um divisor de águas na minha vida. A partir do momento eu tive a oportunidade, a época foi em 2001, a ONU fez uma convocação a vários países no mundo inteiro e principalmente no Brasil para discutir a questão e de que forma viviam a população negra constituída nesses vários países do meu Deus.
O Brasil, Carlos, ele é o segundo país de população negra. Ele só perde para a Nigéria, no continente africano. E na época, a própria ONU colocava que o Brasil, além de carregar consigo o fato de ter sido o último país a abolir a escravidão, Estados Unidos, que é considerado um país racista, aboliu 60 anos antes. O Brasil, muito depois. E a ONU fez esse chamamento porque no Brasil o negro ainda vivia na base da pirâmide. Os índices, as estatísticas de todos os institutos colocavam que o negro, seja no mercado de trabalho, na educação, no ensino superior, mesmo hoje em 2011, aumentou um pouquinho por conta dos programas do governo que acelerou um pouco mais a participação do negro, principalmente no ensino superior e no mercado de trabalho. Então, por conta disso, o Brasil, a conferência, ele foi chamado, à época o governo era do Fernando Henrique Cardoso, e o Brasil relutava muito em admitir que aqui existe o preconceito, que aqui existe a discriminação, que aqui nós sempre tivemos aquela cultura de quem é negro no Brasil. Isso sempre foi colocado para a gente. E nós sempre colocamos, na hora de discriminar, todo mundo sabe quem é o negro. As pessoas avaliam na hora quem é o negro. Então, discriminar o porquê eu falo? Na hora de dar a oportunidade que todo mundo tem direito na sociedade. Então, o Brasil resolve participar dessa Conferência Mundial da ONU. O Brasil vai e começa a fazer uma convocação a todas as principais cidades, os principais segmentos organizados da comunidade negra a participar dessa conferência. Então, aqui em Santos, eu já fazia assim, um trabalho de muito destaque no Conselho Municipal da Comunidade Negra. Então, nós fizemos toda uma articulação. À época tinha vamos dizer, uma não disponibilidade, uma falta de vontade do governo, do prefeito à época, em mandar um representante, porque até então nunca tinha ido nenhum representante de conselho para uma conferência internacional. Certo. E eu brigava, eu sempre fui um cara, quando eu quero uma coisa, eu brigo muito, viu, Carlos? Eu não sou aquela pessoa... Tem que ser perseverante. Tem que perseverar. E aí acabou, na época teve toda uma articulação, e quando falo isso aí, eu me lembro com muita emoção que eu fui à África principalmente por uma ação da Sandra Arantes, à época, a filha do Pelé. Ela gostava muito de mim, do meu trabalho, e ela foi aquela pessoa que ali ela no gabinete do prefeito Beto Mansur, ela, à época, o Fausto Figueira, deputado também, e ela, não, o Zé tem que ir, o Zé tem que ir para a África, mas não pode, o custo é altíssimo. Não, mas Santos, uma cidade histórica, uma cidade que teve 3 quilombos, que 2 anos antes da abolição, ela ali já abrigava escravos fugitivos, uma cidade de Quintino de Lacerda, que elegeu e caçou o primeiro prefeito negro, foi Esmeraldo Tarquínio. A cidade tem que estar representada nessa conferência da ONU. Ou seja, faltando uma semana para começar a conferência da ONU, em 2001, foi que eles autorizaram a minha participação nessa conferência. Faltando uma semana? Uma semana. Eu quase que não consigo passagem, cheguei lá, fiquei em hotel improvisado, enfim. Acabei, como a gente sempre tem a proteção superior, acabei me colocando numa comitiva da ex-governadora, à época, Benedita da Silva, que tinha nessa comitiva o ator Milton Gonçalves. Então foi uma experiência inédita. E ali foi um divisor de águas, por quê? Eu posso dizer para você, Carlos, que eu fui encontrar com a minha ancestralidade. Sim. Parece que faltava alguma coisa. Eu fico assim muito emocionado porque nós visitamos uma tribo lá e quando nós chegamos lá, eu senti que a minha vida ficou diferente. Tudo mudou. Qual país? Durban. Nós estivemos em Joanesburgo, Pretória e depois de ter estado lá em 2005, eu tive também a oportunidade de ir novamente a Angola, a convite da Embaixada de Angola. Eu fui lá para fazer um trabalho, fiquei lá 10 dias por conta do governo de Angola e foi também assim, uma experiência muito importante na minha vida. Mas então eu posso dizer o seguinte, que essa ida à África, esse trabalho, essa participação lá, eu acho que ela me deu subsídios necessários para que eu chegasse aqui e tivesse a certeza daquilo que eu queria. Então acho que o trabalho, eu tenho certeza, eu ganhei mais credibilidade na luta, eu acho que eu fiquei muito mais consciente da missão que eu tinha. E todo esse trabalho, essa ida lá,
motivou para que em 2005 eu fosse convidado pelo prefeito Papa, foi o primeiro mandato dele. Ele me convidou por conta desse trabalho e criou a Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial e Étnica. Eu fui o primeiro coordenador, eu fui até o final de 2008, da primeira gestão do prefeito Papa, e foi através desse trabalho que também possibilitou que outros municípios aqui da região metropolitana pudessem também estar organizando dentro dos seus escalões de governo esse segmento para cuidar não só da questão do negro, mas de etnia. Certo. E foi um trabalho muito bom, Carlos, porque eu fui conviver com outro lado de outras culturas que não só a questão do negro. Nós, através desse trabalho, na coordenadoria, eu fui buscar a população cigana, que virou uma referência na Baixada Santista. Nós, através desse trabalho, possibilitou a construção da primeira gruta da Padroeira dos Ciganos, de Saracali, ali no Morro da Nova Sintra. Esse trabalho também originou para que o município de São Vicente também fosse trabalhar com essa questão aqui muito importante, e outros municípios, a própria festa de Iemanjá, no Guarujá. Enfim, eu acho que foi assim um trabalho que ele foi extremamente determinante. Então, a gente quando fala isso aí, quando a gente começou a fazer todo esse trabalho também originou a primeira conferência metropolitana de igualdade racial. A primeira nós fizemos em 2005. E até hoje eu não esqueço, eu sou grato também que na época eu presidi essa conferência, que tinha a incumbência de reunir todos os municípios para discutir a questão e uma política racial. Eu me lembro que a época eu fui recebido aqui pelo prefeito Tércio Garcia, no gabinete dele. Até então, até por um incentivo do deputado Márcio França. Então eu posso dizer que aqui o município de São Vicente, como outros municípios, Guarujá, eu também não posso esquecer que o prefeito Farid me recebeu no gabinete dele, criou também uma coordenadoria nos mesmos moldes de Santos. É só alguns municípios que não tiveram esse cuidado, que ainda não tem. Seja Praia Grande, onde o prefeito Alberto Mourão, acho que não tinha negros lá, ele nunca teve até hoje, porque ele nunca deu espaço para se tratar essa questão lá. Só que ele também tem o voto dos negros, então ele tem que pensar, ele está deputado federal, ele vai querer voltar como prefeito. E outros municípios da região metropolitana que trabalham um pouco com essa questão. Eu posso até elencar os que trabalham, que é Peruíbe, Itaém não, apesar tinha um diretor de cultura negro, mas também não quis saber. Mongaguá, muito menos, até hoje não tem. Cubatão, quando eu recebi uma homenagem na época, a vereadora Marcia Rosa, hoje prefeita de Cubatão, ela disse também que ia fazer esse trabalho, ia reestruturar lá, não fez nada até agora, acho que a comunidade negra está esperando que ela faça alguma coisa. Enfim, aqui em São Vicente, graças a Deus e aos orixás, tem tocado festa de Iemanjá, seminários, conferências ligadas à questão da promoção da igualdade racial, enfim. Eu acho que, Carlos, todo esse trabalho que a gente possibilitou desenvolver, eu me coloco assim que foi assim uma bênção mesmo ter podido, através dessa ida à África, possibilitar toda essa junção de pessoas, E como eu te falei no início da nossa conversa, a coisa que deixa mais triste é porque às vezes caminha a passos muito lentos. Então, essa ida à África foi a afirmação de que você estava na luta correta. Sim. O encontro com as suas raízes, com as suas origens, com a terra de seus orixás, digamos assim, e ali você soube que realmente estava no caminho certo. Desses municípios que não possuem a política de igualdade racial, algum foi sede de quilombo, que você saiba ou não? Nós temos alguns. Santos foi, os mais conhecidos de Santos é o quilombo de Jabaquara, que ele situava onde é o túnel Rubens Ferreira Martins, aquele túnel que todo mundo passa. E o quilombo de Jabaquara, ele teve um diferencial, Carlos, porque ele abrigava esses negros fugitivos que eu falei sob a liderança do Major Quintino de Lacerda. O Major Quintino de Lacerda, uma figura emblemática da história da cidade de Santos, porque ele foi o primeiro vereador negro da cidade. Ele chegou a presidir a Câmara Municipal de Santos por um dia, por conta de um ato de desagravo dos vereadores à época, que não aceitaram ter no seu quadro um negro.
Aí numa sessão, que eles tinham que fazer algumas deliberações, todos se retiram dessa sessão e fica só o Quintino, e ele acaba presidindo os trabalhos da legislativo por um dia na casa. Se retiraram em repúdio a ele? Repúdio a ele, não aceitavam. E o Quintino, ele passou a ser uma referência na cidade, e antigamente os negros, eles sempre traziam consigo, no seu sobrenome, o sobrenome do patrão dele, ou seja, dos donos dele. E o Quintino, os patrões dele eram a família Lacerda Franco, tem até rua com esse nome em Santos. Então, ele é uma figura emblemática. Tivemos o quilombo do Pai Felipe, que é onde é CET em Santos, e de Santos Garrafão, que diz que se situa mais ou menos ali onde é a alfândega. Outros municípios aqui da Baixada, nós temos na região, no Vale do Paraíba, também tem alguns, no Vale do Ribeira, não muito aqui na nossa região, mas assim, de quilombos históricos são esses. Certo. Temos ruínas importantes, como é o Engenho dos Erasmos, ali também em Santos, onde é a subida ali na Caneleira. Enfim, nós temos em Vaporonduva, que é um pouco mais para lá, perto de Eldorado, um quilombo muito importante. Um quilombo grande e famoso, que ainda tem população ainda quilombola. Tem quilombola, que eles ainda preservam a cultura dos quilombos, dos remanescentes de quilombos. E esse quilombo ele foi muito importante porque a questão de 10 anos atrás tinha uma ação até do empresário Antônio Hermílio de construir ali uma hidrelétrica, e foi através do movimento nosso, que está registrado, quem puder acompanhar o jornal A Tribuna, está isso aí registrado, possibilitou que eles não alagassem ali aquela região e preservassem essa cultura. Tanto é que agora o quilombo, hoje foi construída uma ponte, até por iniciativa, os moradores do quilombo fizeram esse pedido ao ex-presidente Lula, e ele pegou e disse que não saía da presidência sem antes construir pelo menos uma ponte para que passasse, porque você, para chegar até o quilombo, você tinha que atravessar numa canoazinha. Muito, muito interessante. E eles tiveram a oportunidade de inaugurar essa ponte para chegar até o quilombo. Então, muito importante essa luta, porque é a reafirmação da nossa cultura, dos nossos valores, a questão dos quilombos aqui na nossa Baixada Santista. Então, eu acho que tem que preservar, tem que prestar atenção a isso aí. Já fica aqui uma sugestão, algo a pensarmos, e me ofereço a ajudar a pensar. Várias cabeças pensam melhor que uma. O desenvolvimento do turismo quilombola na nossa região. Isso é importante. Com 3 exemplos que você deu. Eu sei que o de Eldorado, eu atuo também lá em Registro, no Vale do Ribeira, e eu sei que o de Eldorado é famosíssimo, é extenso. A população ainda nutre as culturas dos seus ancestrais. Seria bom pensarmos em algo de turismo com finalidade importante. Quilombola. E tem também aqui, Carlos, em Santos, ali onde é o Horto, nós temos lá, estava em obras, eu não sei te precisar como é que está, que é um museu ali, que abriga um museu, Museu de Angola. Antigamente até quem tomava conta é o falecido seu Diogo, né? Ele tinha ali um trabalho ligado à questão de Angola também. E é o Museu dos Escravos, um museu bonito, que tinha peças muito importantes. Então, acho que é importante a gente ressaltar, né, que o poder da cidade de São Vicente, né, trabalha ali especificamente com a questão dessa cultura, porque além de ser um local, um polo de cultura, acima de tudo era um polo de resistência negra. Então acho que é muito importante, eu sei que o prefeito ele é sensível a isso, que ele trabalhe e nos ajude para preservar aquilo ali. José Ricardo, o papo está tão bom que flui. Chegamos já na hora do intervalo, temos que fazer um break. Eu vou até mostrar para o pessoal em casa. Faltam 3 folhas de pergunta. Eu não saí da introdução. Caramba. Eu nem preciso Falei botar muito, roteiro. né, não, a desenvoltura é tão boa e o papo isso. é tão gostoso que não precisa nem seguir roteiro. Eu só usei uma folha, que é só a introdução e a apresentação dele. Não há uma pergunta nessa folha. As perguntas estão aqui. Você vê como está indo bem, o programa está bem gostoso mesmo. Você em casa, eu sei que está gostando, eu sei que o papo é super atrativo. Não saia daí que voltamos já.